O governador João Dória anunciou a nova fase do Plano São Paulo de flexibilização. Ribeirão Preto permanecerá no vermelho por mais 15 dias. No fim da tarde de ontem, a prefeitura realizou uma coletiva. O prefeito foi questionado sobre a superlotação dos ônibus, que pode estar diretamente ligado a um aumento na contaminação. Porém, ele culpou o povo por se aglomerar aí nos coletivos. Na coletiva, o prefeito explicou que a região de Ribeirão Preto foi mantida na fase vermelha pela evolução da doença nas cidades que pertencem à Regional de Saúde. Até agora, Ribeirão registra 4.385 casos confirmados do novo coronavírus e 134 mortes. O secretário de Saúde se mostrou preocupado com a questão da ocupação dos leitos de UTI e informou que a cidade entrou numa regionalização de vagas. Hoje, então, 97% de taxa de ocupação nos hospitais de Ribeirão Preto é o nosso pico, né? Nós estamos quase batendo no teto. Então, hoje, como a gente trabalha regionalmente, e nessa segunda-feira teve uma reunião com o coordenador geral da CROSS do estado, veio, fizemos uma reunião presencial aqui, então o fluxo de pacientes vai aumentar entre as nossas cidades. Então, agora à tarde, um paciente que estava no polo Covid e estava precisando já de CTI, saiu de Ribeirão Preto e foi ser internado em Jaboticabal, porque lá estava o leito mais favorável naquele momento. O prefeito explicou que a cidade aumentou o número de leitos de UTI Covid desde o início da pandemia, mas a ocupação continua alta. Segundo ele, a evolução da doença foi mais problemática nas cidades do entorno de Ribeirão Preto. O chefe do executivo pediu mais colaboração. Não tem vacina, não tem remédio, não tem estrutura hospitalar, nem profissionais de saúde para colocar ao lado de cada uma das pessoas que ficarem doentes, se nós não nos conscientizarmos que a redução dessa pressão por assistência e por gente doente e mortes depende de cada um de nós somente. Quando um de nós sai na rua sem máscara, desdenha da doença, a gente está colocando em risco a si próprio e os nossos parentes. Ainda segundo o prefeito, se a região melhorar o indicador da evolução da doença, é possível avançar até para a fase amarela daqui 15 dias. Com a manutenção da fase vermelha, só podem funcionar serviços essenciais, como supermercados e farmácias, além de postos de combustíveis. Comércio não essencial e shoppings continuam proibidos de abrir. E tá difícil fazer distanciamento social dentro dos coletivos em Ribeirão Preto. Há dias, o Jornal da Clube vem mostrando a superlotação dos ônibus, já que o consórcio e a prefeitura mantêm menos veículos nas ruas. Ontem, durante a coletiva, o prefeito falou sobre isso, mas culpou o usuário pela aglomeração nos ônibus. E o que acontece? Que também tem a ver com o comportamento da população. As pessoas vão no ponto de ônibus, chega o ônibus no horário de pico, ao invés de subir uma população suficiente para encher o ônibus, entra todo mundo indiscriminadamente e o ônibus que vem atrás para atender aqueles que eram para estar ali, sai vazio, ou com poucos motoristas. Então, tem que dizer também que da parte tanto da Transerp, que tem que se cobrar a fiscalização e a pontualidade, a oferta de mais carros, a população também precisa colaborar, assim como usar máscara, lavar a mão, fazer distanciamento social. O próprio Ministério Público move uma ação que exige a totalidade da frota nas ruas para evitar essa aglomeração. A Câmara também aprovou um decreto que obriga a Prefeitura a colocar 100% dos ônibus à disposição dos usuários. Ontem, durante a coletiva, nós também questionamos o chefe do Executivo se o decreto legislativo estava sendo cumprido, mas a resposta foi genérica. Todos os detalhamentos estão sendo seguidos à risca pela Transerp. Inclusive, no que envolve mais carros, mais ônibus nas linhas do horário de pico do que nos horários normais. Esse advogado especialista em direito público comentou as declarações do prefeito e fala em cassação pelo não cumprimento do decreto aprovado na Câmara. A postura que se espera é cumprir as decisões de outros poderes. Se a decisão do Poder Judiciário não veio no momento, mas há a decisão da Câmara, a obrigatoriedade dele, se ele fosse estadista, seria cumprir a decisão da Câmara. Não o fazendo,
ele incide em motivo para ter o mandato cassado e assim o partido que deu início ao novo pedido de cassação pode pensar e agir, aditando o pedido, fazendo um aditamento e colocando na mão dos senhores vereadores decidir o futuro do prefeito de Ribeirão Preto, que pelo jeito quer que o vírus se espalhe na frota urbana dos ônibus de Ribeirão Preto. André Costa para o Jornal da Clube. Sobre a possível cassação do prefeito pelo não cumprimento do decreto, o executivo não se pronunciou e teve atualização do plano em outras cidades da macro-região. Barretos passa da fase vermelha para a laranja. Franca, que estava na laranja, regride para a vermelha. Em São Carlos e Araraquara, nada muda, elas já estavam no laranja e vão permanecer pelos próximos 15 dias. É a macro-região integrada em tempo real, direto de Uberaba, em Minas Gerais. Está conosco via internet o especialista em gestão de crise, Veneu Jordão. Em São Carlos, o mestre em empresas e instituições, Vitor Oliveira. Em Araraquara está o presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes, Fernando Pacchiarotti. E em Franca, o advogado Adalto Casanova. Eu começo falando direto, então, lá de Uberaba, em Minas Gerais, com o especialista em gestão de crise, Veneu Jordão. Veneu, nós estamos, então, há praticamente 100 dias desta pandemia. Ribeirão Preto é referência em todo o país na questão da saúde. Recebeu aí uma baita verba milionária para combater a doença, para tratar, enfim, fazer frente à doença. Nós poderíamos estar vivendo dias melhores, na sua opinião, Veneu? Muito boa tarde, obrigado mais uma vez por falar com o Jornal da Clube. Muito boa tarde, André. Muito boa tarde aos telespectadores da Clube de Ribeirão Preto. Seguramente, sim, poderíamos estar vivendo dias melhores, né? É lamentável ouvir o chefe, né, eleito de um dos poderes, né, que são levados ao poder por eleições, querendo culpar a população pela falta de espaço no transporte coletivo. É quase que matemática, né, pura. Se você precisa transportar um determinado número de pessoas, quanto maior for a disponibilidade dessa frota, menor vai ser a densidade de pessoas dentro da frota. E existem diversos recursos administrativos e protocolos operacionais, como colocar pessoas nos pontos, né, nos horários de pico, para ajudar a organizar, né, a ocupação do transporte. Mas, definitivamente, restringir o tamanho da frota é você querer diminuir a densidade, diminuindo os metros quadrados disponíveis, né, para o mesmo número de pessoas, né? Então, outra coisa que nós já temos aí na gestão da crise de uma forma nacional é o conhecimento de algumas medicações antivirais que, se ministradas nos primeiros dias de tratamento da doença, não só a famosa hidroxicloroquina, mas hoje também se tornando a cada dia famosas, a nitazoxanida e principalmente a ivermectina, são antivirais de baixíssimo impacto, são as últimas duas que eu citei, são antiparasitários, que têm grande disponibilidade nas farmácias e na rede nacional, e que estão fazendo um efeito muito eficiente contra a Covid, se ministrado nos primeiros dias. Então, a gente ouvir que não existe medicamento e uma restrição nos transportes coletivos, né, é muito estranho, ainda mais diante de uma verba aí de 50 milhões, 80% vindo da União, né? Veneu, outro aspecto, a Prefeitura abriu mão de fazer um hospital de campanha por aqui, diz que pode abrir um hospital aí num centro de convenções caso haja necessidade. Para quem recebeu uma verba de mais de 50 milhões de reais, já poderia ter aberto mais vagas. Hoje, por exemplo, nós estamos com 97%, segundo a Prefeitura, dos leitos de CTI destinados ao tratamento do novo coronavírus lotados. A Prefeitura poderia ter se preparado melhor, na sua opinião? Anteontem, né? Porque ao chegar acima de 95% de taxa de ocupação, significa que lá atrás, a 75%, 80%, observando o gráfico,
já tinha que ter sido providenciado esse hospital de campanha, né? Eu não sei se existem hospitais de campanha instantâneos, mas não é razoável você esperar a taxa de ocupação chegar praticamente a 100% para então pensar em abrir um hospital de campanha. Realmente me parece que a gestão da crise está um pouco atropelada por aí. Situação bem complicada. A Prefeitura precisa realmente explicar onde está colocando esses 50 milhões de reais e se programar, obviamente, para atender a maior quantidade de pessoas que precisam de atendimento nesse momento. Vamos até São Carlos, lá está o mestre em empresas e instituições, Vitor de Oliveira. Vitor, a gente sabe então que muitas empresas, principalmente aquelas de bares, restaurantes, os hotéis, estão fechados há mais de 100 dias. Você acredita que essas empresas conseguem aguentar mais 15 dias num cenário de incertezas daqui para frente? Muito boa tarde, obrigado por participar com a gente, Vitor. Boa tarde, André. Boa tarde aos telespectadores da Clube. Olha, realmente é uma situação muito complicada. Depois de quase 3 meses que o comércio ficou todo fechado, várias empresas já fecharam, né? Já pediram falência porque não tinham caixa suficiente para manter as atividades durante esse período, para conseguir se manter. Alguns restaurantes também acabaram fechando, mesmo podendo funcionar no sistema delivery e drive-thru. É uma situação complicada. Acredito que a gente vai ter ainda algumas empresas que tinham uma reserva financeira maior, que tinham uma disponibilidade de caixa maior, conseguindo ficar, até nesse período em que o comércio vai funcionar apenas 4 horas por dia, né? A gente ainda tem efeitos muito importantes de programas do governo, como o auxílio emergencial, que geram um efeito imediato no consumo. Também quem teve acesso ao seguro-desemprego acaba tendo um dinheiro disponível para consumo. E além disso, as medidas provisórias que o governo lançou, que permite às empresas suspender os contratos e reduzirem o salário dos trabalhadores, são algumas das medidas que devem aí dar um certo fôlego para as empresas, fora o acesso a modalidades de crédito com juros menor. Mas, enfim, dentro de alguns dias, de alguns meses, essas medidas já vão ser rediscutidas, como, por exemplo, o auxílio emergencial não tem uma certeza se ele vai continuar ou não. O seguro-desemprego em algum momento também acaba. Então, se essa situação acabasse perdurando por muito tempo, do comércio permanecer fechado, das atividades continuarem funcionando num esquema muito limitado, vai ser cada vez mais difícil para as empresas, principalmente as pequenas e médias, conseguirem se manter. Vamos até Araraquara, lá está o presidente do Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes, Fernando Pacchiarotti. Fernando, Araraquara tem um dos melhores números no combate aí à pandemia do novo coronavírus e também a menor taxa de mortalidade do estado. Apesar disso, a demora na tomada de decisões acabou causando enorme prejuízo, muitas demissões. Na sua opinião, a situação econômica poderia estar numa situação mais favorável nesse momento? Boa tarde para você. Boa tarde, André. Boa tarde, ouvintes. Exatamente. Araraquara, olha que contradição interessante, que paradoxo para a gente estudar. Desde o início, desde março, do início da pandemia, nós batemos muito na tecla de que não poderia ter sido feito essa quarentena, esse isolamento horizontal, isolar todo, quem é dentro do grupo de risco, quem é fora, não deveria ter sido feito assim. Só que naquele momento nós não tínhamos números do Brasil para embasar essa tese, era apenas uma tese, com muita segurança, feita com análise de outros números, de outros países. Eu tinha essa convicção, desde o início eu bato nessa tecla. Aqui em Araraquara, olha que coisa interessante. É a cidade, segundo o governador, é a cidade com o pior isolamento social do estado de São Paulo. Foi a cidade que parou por último o seu comércio. Nós paramos junto com o governo, com o decreto estadual, dia 23 de março, sendo que as cidades vizinhas todas aqui pararam uma semana antes. A nossa foi a última a interromper, interrompeu parcialmente, por exemplo, hotéis em Araraquara, motéis, todo tipo de hospedagem continua funcionando até agora. A parte de alimentação, nós ficamos 68 dias, a área de alimentação, sem atendimento presencial, o comércio também. Quando nós evoluímos para a faixa amarela, quando entrou essa nova classificação, dia 1º de junho agora, nós podemos funcionar nos primeiros 15 dias, 6 horas de atendimento presencial por dia, área de alimentação e comércio varejista. Agora, passando para a faixa laranja, reduziu para 4 horas, quer dizer, as outras cidades em volta estão todas fechadas o comércio não essencial e a área de alimentação. A nossa foi a menos restritiva, Araraquara. Pior taxa de isolamento social, segundo o governador.
a menos restritiva, a que mais permitiu a abertura, parou por último, foi a primeira a abrir e, junto com tudo isso, a menor taxa de mortalidade para cada 100 mil habitantes do estado de São Paulo. Olha que coisa interessante. Está aí a prova de que desde o início nós batíamos de que o contágio é uma coisa, a letalidade dessa doença é outra coisa muito diferente daquela que foi plantada desde o início. Com relação às medidas do governo municipal, por exemplo, local, o que a gente sempre pediu? Esse isolamento vai trazer uma crise tremenda. Como disse o nosso colega que falou antes de mim, enquanto ainda perdurar o auxílio emergencial, enquanto alguém está usando, que sacou o fundo de garantia, ainda tem esse recurso, enquanto existe ainda o seguro-desemprego, porque isso também é um período, vai acabar, esse trabalhador que teve impedido de exercer a sua profissão lícita para levar o pão para dentro de casa, vai acabar esse recurso para ele. Nós estamos gestando uma grave convulsão social, que a hora que entrar em erupção esse vulcão, meu amigo, ninguém segura. Junto com isso vem alcoolismo, junto com o alcoolismo vem a violência contra a mulher, a violência contra a criança dentro de casa. O trabalhador que foi impedido de exercer a sua profissão lícita pode passar pela cabeça dele, saquear, buscar à força aquilo que ele não pode trazer para dentro de casa trabalhando. Então, nós pedimos isso desde o início, foi uma pressão muito grande da Associação Comercial, do Sindicato do Comércio, do Sincomércio e nossa, dos senhores. Houve uma pressão muito grande para que retornasse essas atividades. Demorou muito, mas graças a Deus, pelo menos podemos dizer que ela agora foi a menos restritiva. É uma situação bem mais grave do que a gente possa imaginar, né? Deixa eu ir agora até Franca, lá está Adalto Casanova, advogado. Adalto, Franca estava na fase laranja, houve uma piora aí no quadro, a cidade então foi para a fase vermelha, próximos 15 dias fica na fase vermelha, só podem funcionar serviços essenciais, muitas empresas já demitindo funcionários, vai ser mais 15 dias de muita incerteza, de um prejuízo incalculável para a cidade, né? Boa tarde, Adalto. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. É lamentável, é triste isso para a cidade. A cidade gira muito em torno ainda do setor coureiro calçadista, né? E tem havido demissões. Acredito até que a ACIF e outros órgãos representativos poderiam fornecer dados mais precisos para que a população possa avaliar esse contraponto, esse dilema que o país, todos vivem, que é a questão do combate ao contágio da doença, mas também não haver tantos maiores prejuízos no setor econômico, não é? É importante ressaltar que, por decisão do STF, não é? Foi retirado muito poder de decisão do governo federal e delegado para governadores e prefeitos. Entretanto, nesse embate governadores e prefeitos, não tem havido uma gestão unificada e tão produtiva quanto poderia ser. Tem prevalecido posicionamentos políticos em cima de uma questão eminentemente de saúde. Então, você tem estados do Brasil que adotam medidas diferenciadas e os prefeitos de cada estado, eles se sentem com dificuldade de travar embates com os seus governadores. Existem prefeitos isolados, que buscam tratar as necessidades de suas localidades. Franca, hoje, precisa tratar seriamente as necessidades, as peculiaridades da sua localidade. Não há estrangulamento do sistema de saúde, existe capacidade de atendimento. Por outro lado, nesses 3 meses, os investimentos na área de saúde para expandir essa capacidade de atendimento também poderiam ser maiores. Então, não basta somente restringir a população, tem que dar meios de atendimento. Embora isso também não tenha sido feito, ainda assim a capacidade de atendimento da cidade, há divergências e não há transparência absoluta.
mas nós podemos tratar isso em torno de 30%, 40%. Então, não há estrangulamento. E talvez por isso a cidade não precisaria sofrer essas novas restrições, porque tem havido pouca sensibilidade e o efeito será retardado com relação à mortandade de empresas e de postos de trabalho. É por isso a importância de analisar cada município de forma individual. Deixa eu voltar até Uberaba, lá nas minhas Minas Gerais, especialista em gestão de crise, Veneu Jordão, que fala conosco via internet. Veneu, essa semana nós entrevistamos uma médica, ela é lá do Belém do Pará, e ela explicou que lá a cidade adotou um protocolo colapso. O que seria esse protocolo colapso? É um conjunto de medicamentos que eles distribuem até num sistema drive-thru para aquelas pessoas que têm sintomas do novo coronavírus. Claro, ali eles seguem um protocolo, a pessoa só pode retirar esses medicamentos com a receita médica. Você acredita que esse é um protocolo que poderia ser adotado em cidades já em situação extrema, como é o caso de Ribeirão Preto, onde quase 100% dos leitos estão ocupados nesse momento? Claro que sim. Vamos lá. Em abril, final de março, início de abril, a equipe de gestão de crise com quem eu trabalho, e são 8 gabinetes, mais ou menos, em vários lugares, a gente desenvolveu um protocolo chamado abordagem domiciliar. E de lá para cá, a gente veio levando, oferecendo esse protocolo. Por exemplo, o governo de Minas transformou esse protocolo num aplicativo. Todos os mineiros podem ter no seu celular um atendimento por telemedicina. O médico atende por telemedicina, prescreve e atende em casa o paciente. Esse protocolo que você comentou da medicação, hoje nós temos uma medicação que é a Ivermectina. A Ivermectina está tendo um resultado fantástico quando ministrada nos primeiros 2, 3 dias de sintoma. Um dos grandes desafios é o doente sintomático se movimentar em busca do socorro, né? E a gente sabe que se esse socorro envolver um deslocamento, saindo de casa até uma unidade básica de saúde, o que é preconizado ainda em vários municípios, é um absurdo. Ele tem que entrar em contato por telefone, a gente tem que facilitar esse acesso à informação para os primeiros sintomas, para nos primeiros sintomas você levar a Ivermectina e, dependendo do caso do sintoma, já associar com uma azitromicina, que são os coquetéis de medicamento, né, anticoagulante, mais à frente, que estão tendo resultados muito importantes. A gente tem que tratar as pessoas em casa. Eu vou aproveitar a fala do colega aqui que conversou lá de Araraquara, do Sindicato dos Hotéis. É um setor cuja taxa de ocupação está muito baixa. E um hotel desocupado, ele é um candidato muito interessante para virar um hospital de campanha, porque já estão lá os cômodos, já estão lá separados em andares, né? Então, vai uma dica para os gestores municipais. Poxa, está batendo 97% a taxa de ocupação, conversa com o seu sindicato de hotéis, transforma um hotel em um hospital de campanha, né? Agora, eu vejo muito gestor público, vamos lá, não só gestores públicos, mas funcionários públicos, né? Com uma postura muito ultraconservadora, no sentido de, não tem medicamento, não tem vacina, mas tem que ser feito um alerta para esses gestores, o seguinte, o salário deles está ameaçado também, em que pese nos últimos 100 dias entrou na conta direitinho, mas o dinheiro público é uma derivada primeira e direta da economia privada. É quem paga imposto, é quem gera emprego, é a economia privada que gera o recurso público. Esse auxílio emergencial, em algum momento, vai acabar. Eu concordo 100% com as palavras do colega que falou, olha, isso vai gerar uma convulsão. Eu vejo com muita preocupação alguns agentes públicos, em vez de agir de forma a reduzir o impacto dessa epidemia, procurar esse doente sintomático em casa, tratar com os antivirais disponíveis e que estão tendo excelentes resultados. Não, eles se encastelam e vão administrando, Deus sabe como, verbas da União que chegam para o combate à Covid e não entregam resultado para a população. Então, vão aqui as dicas. Primeiro, o dinheiro público, ele vai acabar. Se a economia pifar, não vai ter dinheiro público, porque o dinheiro público é imposto sobre a economia privada. Segundo,
tem que tratar essa doença em casa e já tem medicamento para isso. Então, nós temos que atuar de forma vigorosa, levar esses antivirais para os primeiros sintomas na casa das pessoas, para que você consiga distender essa crise aí dentro de no máximo 1 mês e meio, 2. E fica a dica para as cidades que estão aí atingindo seu batente de 90%, 97%, 100%, que um hotel é um hospital, um hotel desocupado é um hospital de campanha em potencial e é já algum socorro que você pode dar para um segmento que está passando dificuldade nesse momento. Nesse momento precisa compreender as ideias e o que está à disposição ali de cada prefeito. Eu vou até São Carlos, lá está o mestre em empresas e instituições, o Vitor Oliveira. Vitor, conforme a sua experiência e o cenário aí de São Carlos, o que você traça para os próximos dias, semanas, meses, enfim, o cenário, na sua opinião, ainda é muito complicado, pode piorar, enfim? Olha, André, como bem colocou os colegas que me antecederam, o cenário ele é muito complicado do ponto de vista econômico. Como foi bem colocado, a questão dos impostos vai começar a pesar, já está pesando esse ano. Se a gente lembrar, o Brasil ele já vem de um cenário complicado na área fiscal desde o governo do PT, né, que deixou um cenário de descalabro fiscal. A gente vinha arrumando, aprovamos a emenda do teto dos gastos em 2016, conseguimos fazer a reforma da Previdência em 2019, a gente estava engatinhando em deixar as contas públicas em ordem e agora veio essa crise para deixar tudo em desordem, para aumentar o gasto público e para reduzir a arrecadação. Então, esse é um cenário que deve piorar muito nos próximos meses, até no próximo ano. A instituição fiscal independente do Senado já fala que a dívida pública vai superar 100% do PIB, o que é um patamar muito acima da média de países emergentes como o Brasil, é um patamar muito perigoso. Leva o Brasil quase para uma insolvência, torna o país muito arriscado para que investidores queiram comprar títulos de dívida pública, e aí o governo vai ter problema para financiar o nosso déficit. E, ao mesmo tempo, é um país que é muito complicado de se fazer um ajuste fiscal, né? Como eu falei, a gente conseguiu aprovar uma emenda de teto de gastos, que agora já está em risco, ela pode cair por conta do aumento expressivo de gastos públicos que tivemos nessa pandemia. Depois de 3 anos que a gente conseguiu aprovar uma reforma da Previdência, e para fazer outras reformas que seriam tão necessárias quanto uma reforma tributária, uma reforma administrativa para remodelar as carreiras do funcionalismo, vai levar um outro tempo e ainda contar com resistência das corporações do próprio funcionalismo. Se a gente olhar bem, essa semana o Supremo ele lançou uma norma proibindo prefeitos e governadores de reduzirem jornada e salário de servidores num momento de crise. Então, eu acredito que para os próximos meses, até para os próximos anos, a gente vai ter um cenário muito complicado de aumento de gasto público, até porque as pessoas perdendo os empregos vão deixar de pagar plano de saúde privado, deixar de pagar a escola privada e vão acabar indo para a rede pública, que vai gerar uma super procura e, enfim, a gente já sabe que tem um problema nessas áreas. A gente vai ter um problema de endividamento público que pode gerar um outro tipo de crise. A gente pode ter uma crise ainda bancária por conta do alto endividamento de famílias e empresas, e isso pode culminar numa grande inadimplência. Então, o cenário é muito complicado e só fazendo grandes reformas, coisa que o Brasil geralmente costuma demorar muito para fazer, que a gente consegue sair desse cenário tão difícil que se apresenta. E é um cenário totalmente diferente de outros países melhor preparados, aí, economicamente principalmente. Em Araraquara está o presidente do Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes, Fernando Pacchiarotti. Fernando, se na sua opinião, e os dados mostram isso, em Araraquara a situação é mais tranquila, na sua opinião falta autonomia para os prefeitos que poderiam tomar decisões de acordo com a realidade de cada município? Exatamente, André. Olha, aproveitando a fala do Adalto de Franca, olha que coisa interessante. O Supremo Tribunal Federal, no início dessa crise, tirou toda a autonomia do governo federal. O governo federal não manda nada no país. É a primeira vez que isso acontece nesse país. E deu, primeiramente, aos governadores estaduais e aos prefeitos municipais autonomia para cuidar da sua região. Uma decisão parcialmente sábia, porque tirar do governo federal qualquer influência não é inteligente. Mas dar aos governadores e aos prefeitos que conhecem a sua cidade, afinal de contas, o estado de São Paulo tem 645 municípios, cada um numa realidade diferente, litoral de uma forma, região nordeste de outra, região sudeste de outra. Então, deu essa autonomia. Quando começou a haver conflito de interesses entre os prefeitos e os governadores,
que o Supremo Tribunal fez de novo? Se não, o prefeito não manda nada, tem que seguir o governador. Então, em suma, resumindo, o governador é que manda, o prefeito não manda nada e o governo federal não manda nada. Quando há embate, quem decide é o governador. Esse é um ponto. Outro ponto. É uma hipocrisia muito grande desassociar a economia de saúde. Muita gente fala, nós estamos pensando em vida, e economia, o que é? Economia e saúde andam de mãos dadas, sem imposto, não tem hospital que funcione, não tem unidade médico que trabalha, não tem ninguém. Então, não existe. Outra coisa que eu chamo muita importância, esses auxílios emergenciais, eles vão trazer uma inflação, porque o governo não pode imprimir dinheiro sem desvalorizar a moeda, consequentemente causando inflação. O dinheiro vai ter que sair de algum lugar, vai ter que sair de títulos públicos, que seja de longa ou de curta e médio vencimento, que também vai trazer inflação. Outro dado interessante, olha o efeito nocivo da transferência de renda que essa situação econômica traz. Aquele coitadinho que nunca teve nada, que a nossa categoria, vou falar da minha categoria de alimentação, nosso funcionário da alimentação nunca ganhou piso, ele sempre teve adicional, gorjeta, adicional noturno, adicional de hora extra, de 70%, de 100%, gorjeta, ele sempre ganhou mais do que o piso. E todo mundo sabe que o trabalhador brasileiro faz as suas contas baseadas no que ele ganha, não naquilo que está no olerite dele, aquilo que ele recebe efetivamente no final do mês. Então ele faz uma continha, compra uma moto, compra um jogo de imóveis na Casas Bahia, assume a prestação da casa própria e agora ele corre o risco de não conseguir honrar com essas prestações. Resumindo, esse coitadinho que nunca teve nada, que agora com essa melhora na economia estava conseguindo comprar alguma coisa, um carrinho, uma casa própria, ele corre o risco de não honrar com esses compromissos e ter que devolver isso para o banco. E algumas categorias favorecidas com essa crise, por exemplo, os grandes supermercados que estão comprando tudo, que estão tendo um Natal por semana. Você vê que a PAS, a Associação de Supermercados, é a única que não se manifesta, porque eles estão tendo um Natal por semana. Daqui a alguns meses, esse pessoal que perdeu tudo vai estar vendendo a preço de banana para esses poucos favorecidos que sempre tiveram dinheiro, que agora vão comprar aquilo que ele perdeu. Então, olha a transferência nociva de renda, do mais pobre, que vai perder tudo, para o mais rico, que vai comprar isso a preço de banana. Então, olha que situação que o Brasil conseguiu criar mais uma vez. Eu vou até Franca, está o advogado Adalto Casanova. Adalto, a gente já comentou aqui que muitas cidades estão recebendo valores milionários para combater a pandemia. Franca deve receber aí pouco mais de 13 milhões de reais. Qual que é a importância de ter uma transparência com esses valores, na sua opinião? Ora, absoluta necessidade de transparência, né? Como o colega também disse, para ver o resultado útil na ponta, né? Para que a população sinta realmente que isso está gerando um efeito. Porque não basta continuar nessas restrições se não houver justa e correta aplicação desses recursos para aumentar essa capacidade de atendimento. Lembrando que no caso de Franca, reforçando, não há estrangulamento dessa capacidade de atendimento, para ver uma regressão no pior nível de isolamento que hoje está determinado por mais 15 dias. Tem muita gente que em Franca, a reboque do que os colegas disseram, fecham e talvez não abram mais as portas, está ficando inviável. E o que a gente percebe é essa disparidade de situações em cada município, em cada localidade. E no despacho do STF, da decisão, que retirou poderes realmente do governo federal e deixou mais à mão dos governadores e prefeitos, existe uma ressalva, sim, de que se os prefeitos desejarem, tiverem vontade política suficiente para isso, podem discutir, inclusive judicialmente, com o governador, a adequação dessas restrições, não é? Então, nós estamos percebendo também que existe um ano político. Hoje nós temos eleições, não é? E toda a classe política está focada nas eleições municipais. E seja na expectativa de receber apoio político ou financeiro, isso acaba interferindo nas decisões políticas locais. Então, assim, é uma questão eminentemente de saúde que ganhou um viés político exacerbado. E aqui eu falo também em nome do homem médio comum, não é? Bom senso, isso no direito existe.
E a gente percebe, pelo menos na Cidade Franca, que a população não tem absorvido essas determinações mais com tanta parcimônia. O que ocorre? No primeiro momento, quando em março houve o estabelecimento lockdown, fechamento, isolamento, toda a população atendeu, respondeu e admitiu aquela medida. Hoje tem gerado um efeito pedagógico, tanto que se fala sobre essa doença, mais uma doença, porque afinal as outras também ainda existem, não é? Que hoje a população amadureceu o entendimento, a compreensão sobre os riscos, sobre o contágio, sobre mortalidade, e passou a aprender também a dosar, a agir com ponderação com relação à realidade de cada um. Porque, no final das contas, cada um de nós é que sabe onde aperta o calo. A verdade é essa. É a realidade de cada cidade, é o que a gente sempre fala aqui. A Prefeitura de Ribeirão Preto emitiu uma nota, eu vou até ler aqui pelo celular, essa nota chegou agora há pouco. A Prefeitura informa que o transporte coletivo urbano está operando conforme recomendação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mantendo atendimento capaz de atender seguramente os usuários. A Prefeitura esclareceu ainda que a região de Ribeirão Preto se encontra em rígido estado de quarentena, onde orienta-se que as pessoas somente circulem pelas ruas em caso de extrema necessidade, porém a Prefeitura não respondeu se está ou não cumprindo o decreto da Câmara de Ribeirão Preto. Integraram a macro-região em tempo real na edição deste sábado do Jornal da Clube, via internet, direto de Uberaba, nas Minas Gerais, o especialista em gestão de crise Veneu Jordão. Em São Carlos, o mestre em empresas e instituições, Vitor Oliveira. Em Araraquara, presidente do Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes, Fernando Pacchiarotti. E em Franca, o advogado Adalto Casanova. Muito obrigado a todos vocês que enriqueceram esse debate aqui hoje.